novos formatos e possibilidades de aprendizagem. O pensamento computacional. O pensamento computacional, ao integrar raciocínio lógico, criatividade e resolução de problemas, desponta como uma habilidade essencial no contexto educacional do século XXI, unindo estratégias pedagógicas inovadoras e ferramentas tecnológicas para transformar o aprendizado em uma experiência dinâmica e alinhada às demandas do mundo digital. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Vamos lá! Oiê! Bem-vindo a mais uma aula. Agora vamos entender um pouco mais sobre o uso da tecnologia na educação, agora sobre algumas estratégias pedagógicas importantes. Pode assustar ao princípio com esses nomes, esses conceitos bastante elaborados, mas é mais fácil do que você imagina. Ao abordar o uso da tecnologia na educação, consideramos algumas formas de estruturar o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, uma metodologia relevante nesse contexto é a sala de aula invertida, ou como também chamamos, Flipped Education, que redefine a dinâmica tradicional da aprendizagem. Além dela, existem diversos outros meios que buscam integrar a tecnologia ao processo educativo, alinhando-se às habilidades de raciocínio lógico e às expectativas dos alunos quanto ao futuro da humanidade. Um deles é o pensamento computacional, que pode ser definido como conjunto de habilidades que permite resolver problemas de modo sistemático e eficaz, utilizando princípios e práticas da ciência da computação. Segundo Wing, em 2006, o pensamento computacional envolve a capacidade de decompor problemas complexos em partes menores e reconhecer padrões, abstrair soluções e desenvolver algoritmos que podem ser implementados por humanos ou máquinas. O pensamento computacional não se limita ao ambiente de programação, visto que é uma habilidade transferível que pode ser aplicada em diversas áreas, como a matemática, as ciências, a engenharia e até mesmo em atividades cotidianas do nosso dia a dia. Por exemplo, pode-se citar a resolução de problemas com base da metodologia do pensamento computacional. Ao planejar uma viagem, você pode pensar em decompor o processo em etapas menores, por exemplo, pesquisar destinos, reservar voos, acomodações e transporte. Depois você vai reconhecer os padrões, como identificar as melhores épocas para viajar em base em preços ou climas da época. Abstrair, você vai focar nos fatores mais importantes para orçamentos e tempo disponível. Depois você vai criar um algoritmo. O que significa essa criação de algoritmo? Seguir um conjunto de passos lógicos para garantir que todos os aspectos da viagem sejam realizados de forma eficiente. Autores como Groover e Pia também expandiram a discussão, ressaltando que o pensamento computacional pode ser entendido como uma competência essencial no currículo educacional do século XXI. Eles destacam que sua integração nas escolas pode desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de resolução de problemas dos alunos, preparando-os para os desafios do futuro. O pensamento computacional é composto por 4 pilares principais, como vimos no exemplo, cada um dos quais desempenha um papel essencial na resolução de problemas e pode ser aplicável em diversas áreas do ensino. A seguir, apresenta-se as definições e exemplos práticos para a sala de aula na educação básica. A decomposição consiste em dividir um problema complexo em partes menores e mais manejáveis. Essa habilidade permite que os alunos entendam e enfrentem questões complexas de maneira mais organizada e que dê para ser entendida. Em uma aula de ciências, os estudantes podem decompor o processo de fotossíntese em etapas individuais e distintas. Por exemplo, absorção de luz, conversão de energia e produção de oxigênio. São 3 etapas. Isso facilita o entendimento das partes que compõem um fenômeno maior.
O reconhecimento de padrões também é outro momento importante, que envolve a identificação de semelhanças ou regularidades dentro de um conjunto de dados ou problemas. Esse pilar ajuda a encontrar soluções ao reutilizar experiências anteriores. Por exemplo, em uma aula de matemática, ao resolver problemas de multiplicação, os alunos podem reconhecer que multiplicar por 5 sempre resulta em um número que determina em 0 ou que termina em 0 ou 5. Esse padrão auxilia no cálculo mental e na verificação de resultados. A abstração é o processo de remover detalhes específicos de um problema para focar em informações mais gerais ou relevantes. Isso permite que os estudantes lidem com grandes quantidades de dados de maneira mais eficiente. É como se fosse colocar a lupa em determinadas situações específicas. Em uma aula de geografia, ao estudar diferentes formas de relevo, os alunos podem abstrair as características básicas que distinguem montanhas de planícies, sem precisar considerar cada formação específica. E por fim, um último ponto, que são os algoritmos, são instruções passo a passo para resolver um problema ou realizar uma tarefa. Essa habilidade desenvolve o raciocínio lógico dos alunos, ajudando-os a organizar suas ações de modo sequencial. Por exemplo, numa aula de programação, os alunos podem criar um algoritmo para desenhar um triângulo em uma plataforma de código visual. Eles precisam seguir passos lógicos, como desenhar 3 lados conectados por ângulos até alcançar o resultado desejado. Esses pilares do pensamento computacional promovem o desenvolvimento de habilidades cognitivas essenciais, preparando os estudantes para resolverem problemas de maneira autônoma e sistemática, de maneira bastante eficiente. Ao incorporá-los nas práticas de ensino, tanto do ensino fundamental, educação infantil, educação superior, ensino médio, enfim, o lugar que quisermos aplicar, os professores incentivam o raciocínio criativo, a criatividade e a autonomia dos alunos. Dessa maneira, o pensamento computacional vai além do simples aprendizado de linguagem de programação. Não é isso que a gente quer exatamente trabalhar, né? Mas a resolução de problemas. Ele representa uma forma de pensar e abordar problemas de maneira estruturada e eficiente, sendo uma habilidade importante para desenvolver o raciocínio criativo e a capacidade de inovar, como evidência os autores da área, os autores citados aqui. Como recurso tecnológico para o desenvolvimento do pensamento computacional está o Scratch. Não sei se vocês já tiveram contato com esse programa de pensamento computacional. Esta é uma ferramenta importante no desenvolvimento do pensamento computacional, especialmente na educação básica, pois permite que os alunos criem projetos interativos, como histórias e jogos, por meio de uma linguagem de programação visual baseada em blocos. Então, são bloquinhos que vão sendo colocados e que vai programando para determinada ação, para desenvolver alguma história, enfim. Isso simplifica a compreensão dos conceitos de lógica e algoritmos sem a necessidade de aprender sintaxe complexa, né? Que é o que mais nos assusta, de certa maneira, nós professores. Para os professores, o Scratch facilita o ensino do pensamento computacional ao tornar conceitos abstratos mais concretos e acessíveis, promovendo a criatividade e o raciocínio lógico de modo lúdico. Para entender um pouco mais dessa ferramenta, recomendo que vocês acessem o site do Scratch. Ele está acessível através do QR Code na sua tela. Os alunos aprendem a decompor problemas, criar algoritmos, reconhecer padrões e trabalhar com abstrações. Além disso, desenvolvem habilidades como resolução de problemas, colaboração com os colegas e pensamento crítico, preparando-se para os desafios do futuro, tanto com a tecnologia quanto nas suas áreas de conhecimento. O Scratch foi desenvolvido no Lifelong Kindergarten Group,
um grupo de pesquisa do MIT Media Lab, sob a liderança de Michel Resnick, e o laboratório tinha uma tradição de trabalhar em tecnologias educativas que incentivassem o aprendizado criativo. Resnick e a sua equipe, inspirados por projetos como Logo, uma linguagem de programação criada nos anos 60 por Papert e seus colegas para ensinar pensamento computacional de maneira mais lúdica, mais interessante. E eles começaram a trabalhar no Scratch no ano de 2000. Outras ferramentas na mesma área é o OctoStudio, uma plataforma de desenvolvimento de projetos interativo voltada para crianças e jovens, semelhante ao Scratch, mas com algumas características próprias que incentivam a criatividade e o aprendizado de programação de maneira acessível e divertida. Criada com o objetivo de ser uma plataforma educacional, o OctoStudio permite que usuários criem animações, jogos e simulações gráficas baseadas em blocos de programação, assim como o Scratch, muito similar a essa abordagem dada no Scratch. O OctoStudio foi criado por uma equipe de desenvolvedores comprometidos com a educação digital e o ensino do pensamento computacional inspirada pela popularidade do Scratch. No entanto, o OctoStudio foi projetado para ir além, integrando características que tornam o processo de criação mais imersivo, com funcionalidades específicas que incentivam a personalização e a colaboração entre os usuários. Então, a aprendizagem colaborativa também está integrada no OctoStudio. Essas duas ferramentas são eficazes para ensinar pensamento computacional, pois combinam aprendizado prático com conceitos teóricos, tornando a experiência mais envolvente e acessível para todos os nossos estudantes. No livro Jardins de Infância para a Vida Toda, por uma aprendizagem criativa, Resnick explora conceitos fundamentais relacionados ao pensamento computacional, destacando a importância de um aprendizado criativo baseado na construção e na exploração prática central para o desenvolvimento de habilidades no mundo digital. Frente a tantos recursos educativos digitais, muitos professores se perdem em entender a lógica da sua utilização e a lógica pedagógica por trás de tudo isso. Observamos o caso comum e prático entre os professores de uma escola ou de várias escolas nossas. O professor Maurício, além de enfrentar dificuldades com a não aceitação dos estudantes no trabalho com tecnologias, também tem problemas com a organização do planejamento de suas aulas. Desde o início do ano letivo, Maurício notou um crescente desinteresse dos alunos por sua disciplina, acompanhado de uma evidente desmotivação para realizar atividades acadêmicas. A proposta de trabalhos em grupo, por exemplo, tornou-se um desafio, uma vez que os estudantes passaram a não cumprir prazos e frequentemente desviavam sua atenção para outras atividades, como o uso de celulares para jogar ou trocar mensagens. Com isso, o professor demonstra uma inquietação crescente com a sua incapacidade de gerenciar a sala de aula de maneira eficaz, agravada por sua inexperiência quanto ao uso do conceito de gamificação e gestão em sala de aula, bem como pela falta de apoio prático de seus colegas e coordenadores. Ele possui apenas 2 anos de experiência. A ausência de orientações claras sobre ferramentas de gestão de sala de aula e o conceito de gamificação, que vem sendo amplamente discutido na sua escola, contribuiu para o isolamento e a sensação de impotência que o professor enfrenta. Esse quadro impactou sua autoestima profissional, bem como sua saúde física e mental, levando-o a tirar licença médica por 3 vezes somente neste ano, e o questionar sua própria permanência na profissão. Certo dia, Maurício foi convidado por um amigo de outra escola para assistir a uma palestra sobre gestão de sala de aula e o uso da gamificação.
Ao descobrir que você, um colega de trabalho, seria o palestrante, ele se sentiu animado e esperançoso em encontrar soluções para suas dificuldades. Nesse cenário, a gestão de sala de aula e a gamificação são abordagens cruciais que o professor Maurício deve compreender para transformar sua prática pedagógica e reconquistar o engajamento dos seus alunos. A gestão de sala de aula envolve o desenvolvimento de estratégias que facilitam o ambiente de aprendizado, que promovem a organização, a disciplina e o foco dos estudantes nas atividades propostas. Enquanto isso, a gamificação consiste na ampliação de elementos característicos de jogos, como sistemas de recompensas, níveis, desafios e feedbacks contínuos em contextos educacionais com o intuito de aumentar a motivação dos alunos e promover um aprendizado também lúdico e interativo. Levando em consideração que você é o palestrante, seria essencial explicar como uma gestão eficaz de sala de aula depende de uma organização clara de expectativas e rotinas, utilizando ferramentas tecnológicas que auxiliem no acompanhamento das atividades. A introdução de plataformas educacionais que permitem o monitoramento do progresso dos alunos pode ser um recurso valioso para Maurício, oferecendo-lhe maior controle sobre o ritmo de trabalho dos estudantes e permitindo intervenções mais assertivas. Quanto à gamificação, esta não se restringe a uma simples introdução de jogos no processo de ensino, mas sim a implementação de uma dinâmica que torne as atividades mais envolventes. Para Maurício, isso poderia significar a criação de um sistema de pontos ou recompensas para cada etapa de um trabalho em grupo, incentivando o cumprimento de prazos e a colaboração entre os próprios estudantes. E por fim, seria importante lembrar que Maurício não está sozinho nessa jornada. Muitos professores, coordenadores e gestores compartilham dessas mesmas dificuldades e o receio de incorporar novas tecnologias no ensino. De repente, até você pode estar com medo de levar essa nova tecnologia à sala de aula. Mas com as leituras e materiais deste capítulo, ele poderá se sentir mais preparado, assim como você, para explorar. A superação desses desafios é uma oportunidade para o professor se reinventar e restabelecer sua autoestima profissional, promovendo uma sala de aula mais dinâmica, interativa e adaptada às novas necessidades dos nossos tempos. O professor Maurício pode estar confuso, mas tenho certeza de que você já tem pistas fortes sobre como ajudá-lo, certo? Bons estudos para você!